Um dos assuntos mais banais que pode haver é o da conversa com o motorista do táxi. Bom, pois eu hoje vou-lhes contar uma conversa minha com o motorista do táxi. No sábado tive que ir ao Lumiar, meti-me num táxi, o homem conheceu-me, disse-me que gostava muito dos programas e que os programas lhe tinham mostrado trechos de Portugal que ele nem sonhava que existiam. E a propósito disse-me isto: imagine, o meu pai gaba-se de já conhecer todo o mundo, porque o meu pai é piloto da TAP, está agora reformado, mas é piloto da TAP. Nasceu aqui no Poço do Bispo e diz que o mundo todo ele conhece. Agora, em Portugal, o mais longe que foi a Vila Franca de Xira. Eu achei esta conversa formidável, porque há milhares de portugueses que têm uma história semelhante. Eles já deram volta ao mundo, mas o mais longe que foram foi a Vila Franca de Xira. Estou aqui num lugar de uma extraordinária beleza. Esta ponte que vem atrás de mim é uma ponte com 2000 anos. Foram os romanos que a construíram. Por cima da ponte vai um caminho. É um caminho que vai ter à Geira, e a Geira leva à Portela do Homem, no alto da Serra do Gerês. O rio que corre vai dar lá abaixo ao Cávago. Tudo isto é realmente emocionante. E quantos portugueses já vieram até aqui? Eu, para vir, arranjei o pretexto. Vou-lhes falar da Maria da Fonte. Maria da Fonte. Mas o programa não se chama Maria da Fonte. Já viram? É um réquiem pelos heróis. Sou o primeiro a reconhecer que este título, réquiem, é um bocado funéreo, porque realmente a palavra réquiem é a primeira palavra do introito da Missa dos Defuntos. Em latim dizia-se assim: Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua lucedeis. Dai-lhes, Senhor, eterno descanso e luz perpétua lhes resplandeça. Todos nós ouvimos isto muitas vezes quando vamos acompanhar um amigo à última morada: e dai-lhes, Senhor, eterno descanso. É por isso que a palavra réquiem significa, de certo modo, a morte, a despedida. E é disso que se trata, um réquiem pelos heróis. Porque realmente a Maria da Fonte de que lhes vou falar é uma heroína que nunca existiu, como muitas coisas nunca existiram. O Ulisses, que fundou Lisboa, nunca existiu, o contrato social nunca existiu, e o senhor de Ourique nunca existiu. Há tanta coisa que não existiu e depois se fez herói. Talvez isso seja o princípio de todos os heroísmos, é nunca terem existido. Mas vamos lá à procura da tal Maria da Fonte que nunca existiu. Este é o largo, o antigo largo principal da aldeia de Santo André dos Frades. Foi precisamente neste lugar que eclodiu
a revolta que depois se chamou da Maria da Fonte, no dia 19 de março de 1846. Portanto, já fez 150 anos no último 19 de março. O motim começou por uma razão simples. Tinha morrido aqui na aldeia uma velhinha, as outras amigas queriam enterrá-la na igreja, mas veio ordem do senhor administrador: não senhor, agora na igreja não se pode enterrar ninguém. Estava um cemitério, deviam pô-la numa cova do cemitério. Devo dizer que essas leis estavam já a ser postas em vigor em toda a Europa. Em Portugal isso já tinha sido legislado muito antes, em 1837, portanto era um simples regulamento. Agora, para aqui era uma novidade, aqui na aldeia não sabiam disso. E, portanto, as mulheres não aceitaram ir agora enterrar a companheira como um cão, ali chovia-lhe em cima, não podia ser. E pegaram na companheira e obrigaram o padre a enterrá-la dentro da igreja. Naturalmente que o administrador do concelho, que era a Póvoa de Lanhoso, soube disso, achou mal e vem por aí abaixo, chega aqui com 3 cabos de ordens e prendeu as 3 mulheres que mais se tinham salientado no motim. Mas estão a ver, hein? Prendeu as 3, então e as outras? As outras caíram em cima dos cabos de ordens, eles fugiram cada um para o seu lado e as mulheres foram soltas. No dia seguinte, houve tumultos noutras aldeias aqui à volta. Pouco depois era toda esta região que estava em pé de guerra, e aí, de Braga, as autoridades de Braga fizeram um erro. Mandaram tropas da infantaria lá de Braga. É claro, as tropas chegaram aqui, aí as aldeias tocaram a rebate, os homens foram buscar as caçadeiras, as forquilhas e as enxadas, fizeram guerrilhas e, na verdade, os soldados tiveram que se ir embora. Esses tumultos prolongam-se durante todo o mês de abril e em Lisboa o governo primeiro fez troça. Não sei, aquilo lá em cima no Minho é uma revolução, como eles diziam, de saca ao ombro e roçadora nas mãos. Bom, a verdade é que a revolução revelava-se cada vez mais difícil de dominar, e o pior é quando o governo dá ordens aos generais. Eram 2 viscondes, um general de Trás-os-Montes, o outro de Minho, que estava em Braga, e ambos, com um certo bom senso, disseram que não estavam dispostos a dispor tropas a fazer a guerra ao povo. Aí o governo teve que se demitir, isso aconteceu já no mês de maio, e os ministros impopulares que tinham provocado tudo isso, e que eram os irmãos Cabrais, o ministro do Reino, António Bernardo da Costa Cabral, e o ministro da Justiça, que tinha ido para o Porto, chamava-lhe o Rei do Norte, e que mandava prender, matar. Era um homem que julgava que realmente com violência se resolvem essas coisas. Os 2 ministros tiveram que se ir embora para o seu exílio em Espanha. Não sabemos os nomes das mulheres que promoveram aqui o motim na aldeia. E esse nome, Maria da Fonte, é puramente simbólico. Maria da Fonte quer dizer uma mulher qualquer, uma mulher sem nome. Claro, apareceram depois muitas teorias, eu sei quem foi, era fulana de não sei onde, tudo isso são fantasias sobre o mito. A heroína Maria da Fonte nunca existiu. É claro que nós hoje perguntamos, mas como é possível que assim um movimento popular, sem chefes, tenha derrubado o governo de Lisboa? Bom, é possível por várias razões. É porque, em primeiro lugar, por detrás do motim havia razões de descontentamento político profundo. Juntaram-se todas as forças, uma extrema-direita miguelista
pelo trono e pelo altar, com uma esquerda liberal dos setembristas que estavam contra o Costa Cabral. E depois a própria antipatia dos ministros Cabrais. António Bernardo da Costa Cabral, que tinha sido o chefe da extrema esquerda do regime, tinha sido nem mais nem menos que arsenalista, era a ponta esquerda, aparecia depois a liderar o cartismo ordeiro, a ponta direita. E, naturalmente, quem anda assim de um lado para o outro acaba por não ter o prestígio nem a consideração de ninguém. Este Alto Minho é extremamente rico de lembranças históricas, de monumentos, de memórias de figuras. Eu não quis deixar de vir aqui à Casa da Tapada. A Casa da Tapada está ligada à vida de um dos mais famosos poetas portugueses do século XVI, Francisco Sá de Miranda. Bom, eu não sei se o Sá de Miranda terá sido assim um grande poeta naquele sentido que nós damos à expressão poesia. Em todo caso, foi ele quem introduziu em Portugal o classicismo, o gosto italianizante, o culto das formas, o soneto, a écloga, a ode, a elegia, esses moldes clássicos da literatura, é ele quem os introduz em Portugal. E bastava isso para fazer dele uma figura notável. Ele próprio deixou uma obra extensa e é o tal que se descreve a si próprio nestes termos: homem de um só parecer, um só rosto, uma só fé, dantes quebrar que torcer. Ele de tudo pode ser, mas de corte homem não é. Bom, não sei se seria bem assim, porque eu acho que quem realmente não é de antes quebrar que torcer, não precisa de o dizer, não precisa. E conta-se dele, e conta quem o sabia, esta outra história. A certa altura diz que se fartou de Lisboa, ofendeu lá com a corte, não se dava lá com os políticos e tal, e vem para aqui, veio-se meter exatamente aqui no Alto Minho e construiu esta Casa da Tapada, mas ao mesmo tempo escolheu para mulher uma senhora extremamente rica e foi pedi-la aos irmãos. Bom, os irmãos ficaram surpreendidos e disseram: bom, com certeza, Sr. Sá de Miranda, mas o senhor já a viu. É porque a senhora era de uma fialdade proverbial e pavorosa. Ele disse: não vi, mas isso não tem importância nenhuma. Então, não, olha, achamos que o melhor é ver antes de casar. E ele lá, houve uma recepção, e ele lá foi ver a senhora, que era realmente mais feia que o susto. Pois ele, quando viu aquilo, ele ia assim como eu agora tenho, com um cacete. Ele andava sempre apoiado num cacete, ele gostava muito de bancar o camponês, pega no cacete, entrega-o à senhora e diz: senhora, espancai-me, porque não vos descobri mais cedo. Reparem, ele era pelo menos homem de corte. Vim aqui à quinta que ele fez, ainda há lugares do tempo dele, para falar de uma coisa que também me parece importante. Este Coração do Minho é a região predileta dos vinhos verdes. Bom, aqui, esta Casa da Tapada, acho que já dava vinho no tempo do poeta Sá de Miranda, e hoje continua a dar. O que há de novo é que estas encostas estão hoje a dar um tipo de bebida diferente, um espumante com base nos vinhos verdes. Quer dizer
Para um velho problema, o problema do escoamento dos vinhos minhotos, encontrou-se uma solução nova, encontrar um produto diferente. Eu acho que estas coisas devem sempre ser salientadas. Novas soluções para velhos problemas. É assim que temos de resolver as nossas questões. Aqui no Minho, isto é o coração do Minho, há imensas coisas que vale a pena ver. Eu agora, neste momento, estou-lhes a falar na Biblioteca Municipal de Vila Verde. Esta biblioteca foi, não há muitos anos, a Câmara Municipal. Também vale a pena ver isso. Imaginem que a Câmara antigamente era como estão a ver. Depois acharam que era feia e fizeram aquilo que veem agora. Mas não foi para lembrar coisas tristes que eu vim a Vila Verde. Foi, pelo contrário, para recordar qualquer coisa que me parece uma lição. Aqui já há uns anos, o natural de Vila Verde publicou este fascículo, Apontamentos para a História de Vila Verde. Foram saindo e hoje estão reunidos neste belo volume que se chama Vila Verde, Notas para a Sua História. Quem fez isto não foi propriamente um historiador. Foi, como já disse, o natural da terra, ele está aqui ao pé de mim. Ele assina os livros com o nome de Serra Nevada. É claro, naturalmente, ninguém se chama Serra Nevada. Ele tem um nome como qualquer outra pessoa. É o senhor João José de Almeida Lopes. E a história do Almeida Lopes é esta. Saiu daqui, da terra, novo, para trabalhar em Angola. Lá se instalou, lá se estabeleceu, mas em 75 ficou sem nada e teve que voltar para aqui. E precisou de recomeçar a partir da estaca zero. Então começou a fazer estes fascículos. E Vila Verde deve-lhe hoje ter uma biografia com inúmeros aspectos da sua história. E o Serra Lopes deve a esta iniciativa ter encontrado uma razão para viver. Este grosso volume é apenas o volume primeiro, porque ele continua a investigar a história da sua terra. Isto é um exemplo por duas razões. A primeira é um homem que, apesar, enfim, de ver a vida andar para trás, encontra nas memórias da terra em que nasceu o motivo para continuar. E a segunda lição é da Câmara Municipal de Vila Verde, que aproveita estes trabalhos e que dota o seu concelho de uma obra modelar para recordar o passado de todos quantos aqui nasceram. O rei Dom Dinis proibiu os particulares de terem torres, mas fez uma exceção. Deu licença que um colaborador dele, muito dedicado, o Mãe Rodrigues de Vasconcelos, construísse uma torre em Penagate porque precisava de se defender de muitos inimigos que lhe queriam fazer mal. E fazer mal porquê? Porque quando foi a revolta do Infante, que veio a ser depois o Dom Afonso IV, os burgueses da vila de Guimarães queriam dar a vila ao Infante revoltoso. Mas o Mãe Rodrigues de Vasconcelos, rudemente, esmagou essa tentativa e manteve Guimarães do lado de Dom Dinis. É claro, a guerra acabou e estas coisas pagam-se e depois o Mãe Rodrigues teve que se vir meter nesta torre de Penagate que estão a ver na nossa frente
que El Rei lhe permitiu que construísse para escapar aos seus inimigos. Por detrás daquele portão, no terreiro, fica outra torre medieval. É a Torre de Dornelas. Uma tradição antiga diz que foi lá que nasceu o Gualdim Pais. Como sabem, o Gualdim Pais é aquele cruzado português que combateu 5 anos na Terra Santa e depois veio para Portugal, foi mestre dos Templários e construiu muitos castelos, Pombal, Almorol. Pois bem, segundo a lenda, estamos na terra onde nasceu o Gualdim Pais. Outra casa forte medieval é o Solar dos Vasconcelos. Está em plena derrocada. Outra torre é a Torre do Castro. Esta tem uma história que eu não sei ao certo. Sei que o fidalgo, no século XVI, era da família Machado. Ainda hoje podem ver na Pedra das Armas os Machados. Ora, em 1550, o Francisco da Silva Machado tinha ido com os seus cães e com os seus criados caçar para a Serra do Gerês. Andou por lá uns dias e quando voltou passou-se aqui qualquer coisa estranha. Passou-se isto. A fidalga, uma Dona Maria de Magalhães, era muito devota e todos os dias se fechava na torre a confessar-se a um bom frade do mosteiro de Rendufe. O frade era Frei Henrique de Sousa Alvim, portanto, além de frade, era da mais alta nobreza e era comendatário de Rendufe, quer dizer, era um clérigo de alta plana e era o confessor da fidalga. Agora imaginem, estava o Frei Henrique a confessar a senhora quando o marido chegou da caça. Não sei lá o que ele achou, o que ele pensou, não sei o que foi. Sei que trespassou a senhora com a adaga e contra o Frei Henrique foi atirado por aquela janela e quando chegou cá embaixo também já estava morto. Os documentos só nos dizem isto. O confessor e a confessada morreram nesse dia aqui na Torre do Crasto. Porque ninguém poderá dizê-lo. Bom, eu comecei por dizer que não acreditava nos heróis. O que eu queria dizer é que esses heróis dos quais se fala muito, muitas vezes nem sequer existiram. Mas há outros dos quais se não falam e são os heróis verdadeiros. Queria-lhes, aqui não saí da região, estou aqui no centro do Minho. Queria-lhes mostrar o caso de uma mulher minhota, está junto de mim, muita gente a conhece, é a Dona Maria Helena Dantas, cuja história é a seguinte. É filha de gente humilde, o pai era mineiro, abria poços em Minas, tinha 11 irmãos e teve que começar a trabalhar muito cedo. Diz ela que se lembra de começar a trabalhar aos 7 anos. Bom, casou, uma ninhada de filhos, 7 meninos, e teve ela que trabalhar para lhes dar o pão. E o resultado foi capaz de criar uma indústria. Ela hoje, ou os filhos dela, porque a indústria continua na família, em artesanato artístico, tecidos bordados à mão, produz um valor superior a $500 000 de contos por ano. E trabalham por conta dela, direta ou indiretamente,
mais de 300 pessoas. Isto de ser capaz de superar as próprias dificuldades, criando riqueza para si e para os outros, isto sim, parece-me que é hoje o verdadeiro heroísmo.